Vamos falar um pouco sobre o corpo humano? Nós, seres humanos, para mantermos as atividades do organismo em bom funcionamento, temos diversos órgãos que possuem funções definidas e auxiliam o nosso corpo. Vamos imaginar que nós somos uma máquina. Todas as partes dessa máquina precisam estar em bom funcionamento para que ela não pare e continue trabalhando. No caso do corpo humano, nós temos sistemas. Cada sistema é responsável por uma função que colabora para o bom funcionamento do corpo. Se algum sistema tiver algum problema, o nosso corpo deixa de fazer tarefas importantes, como andar, ter energia, respirar, entre outros. Cada sistema tem seu funcionamento, a partir dos órgãos interligados a ele. Nós temos os seguintes sistemas em nosso corpo: cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, endócrino, excretor, urinário, esquelético, muscular, imunológico e linfático. Hoje nós vamos conhecer um pouco do sistema digestório. Ele é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e as glândulas associadas, glândulas salivares, vesícula, fígado e pâncreas. O sistema digestório é responsável pela quebra do alimento em partículas menores e pela absorção dos nutrientes que são necessários ao corpo, gerando energia e colaborando para o bom funcionamento dos outros sistemas e dele próprio. O processo de digestão começa pela boca. É nela que partimos os alimentos em pedaços menores, com o auxílio dos dentes através da mastigação. A língua colabora misturando o bolo alimentar dentro da boca, antes de engolirmos todo o alimento triturado junto com a saliva. Quando engolimos o bolo alimentar, ele vai para a faringe. Nessa parte, temos duas entradas, uma de ar e outra para a comida. Neste tubo, o epiglote funciona como uma tampa, impedindo que o bolo alimentar entre para as vias respiratórias, fazendo com que ele vá direto para o esôfago. O esôfago continua levando o bolo alimentar pelo sistema digestivo. Nele, há uma presença de um movimento chamado peristáltico, que são contrações involuntárias que levam o alimento até o seu destino final, que é o estômago. No estômago acontece a liberação do suco gástrico. Ele é um líquido claro e muito ácido, produzido pelo estômago, para quebrar as proteínas e facilitar a ação das enzimas. O bolo alimentar misturado ao suco gástrico, através dos movimentos do estômago, passa a ser chamado de quimo. O intestino delgado recebe o quimo e mistura com as seguintes substâncias: suco pancreático, produzido pelo pâncreas, a bile, produzida pelo fígado, e o suco intestinal. O intestino delgado mede cerca de 6 metros de comprimento e tem a função de absorver os nutrientes dos alimentos ingeridos. O intestino grosso é dividido em 3 partes: seco, cólon e reto. No intestino grosso ocorre a reabsorção da água, a absorção dos eletrólitos, sódio e potássio, decomposição e fermentação dos restos alimentares, sendo responsável pela formação da massa fecal. É no reto que a massa fecal é acumulada até que o ânus libere a saída das fezes. As fezes são formadas por todas as substâncias existentes no alimento que não foram absorvidas pelo organismo para ser transformada em energia para o corpo e possibilitar a sua recuperação e manutenção. As glândulas salivares são uma das glândulas acessórias desse importante sistema. Essas glândulas são responsáveis pela secreção da saliva, a qual atua na digestão química. Na saliva é encontrada amilase salivar ou pitialina, uma enzima que atua quebrando os carboidratos. O fígado é o responsável pela produção da bile. Diferentemente das outras secreções, que são liberadas no sistema digestório, caracteriza-se por não apresentar enzimas. Essas secreções apresentam sais que atuam como emulsificantes, ou seja, funcionam como detergentes.
Depois de ser produzida pelo fígado, a bile é armazenada na vesícula biliar, se tornando mais concentrada do que quando saiu do fígado, aumentando sua potência e intensificando seu efeito nas gorduras. A bile emulsifica gorduras e neutraliza ácidos na comida parcialmente digerida. O pâncreas produz o suco pancreático, que age no processo digestivo, no intestino delgado. Ele produz enzima constituída de íons bicarbonato, neutralizando assim a acidez do quimo. Essa glândula também é responsável pela produção de hormônios, como, por exemplo, a insulina. Vamos revisar? Na boca, o alimento entra no corpo, é mastigado e amolecido pela saliva, que também quebra o amido e transforma o alimento em bolo alimentar. O bolo alimentar segue pela faringe, que é o tubo que liga a boca ao esôfago. Nela, a epiglote bloqueia a passagem do bolo alimentar para a laringe. Da faringe, o bolo alimentar segue para o esôfago, que é o tubo que leva o bolo alimentar até o estômago. No estômago, as proteínas e os lipídios são fragmentados através do suco gástrico produzido por ele. No estômago, o bolo alimentar se transforma em quimo. O quimo chega ao intestino delgado e recebe o suco pancreático, a bile e o suco intestinal. Nele são absorvidos nutrientes. Aqui o quimo se transforma em quilo. Quando chega no intestino grosso, a água do quilo é absorvida e o quilo se transforma em bolo fecal, que vai para o reto e sai pelo ânus em forma de fezes. A digestão é uma ação do nosso organismo muito importante. Ela está relacionada à qualidade de vida e saúde. Por isso é importante ter uma alimentação equilibrada e saudável, para que o nosso organismo tenha energia e vitalidade ao longo da nossa vida. Por isso, procure comer bastante frutas, legumes e verduras. E até a próxima aula!